A gente nunca está preparado para a morte, mas ela é uma das certezas que a gente tem aqui nesta terra. E como é que a gente pode lidar com isso? Como é que a gente pode passar por isso da melhor maneira possível? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Oi, povo de Deus, como é que vocês estão? Prepara teu cafezinho, ó. Já preparei aqui o meu, pra gente conversar um pouco a respeito desse assunto, que é um assunto delicado e é o motivo pelo qual eu fiquei sem gravar nas últimas 2 semanas, se não me engano, acho que foram as últimas 2 que eu não gravei. Eu passei por uma perda muito próxima, que é a minha avó, e eu resolvi gravar esse vídeo porque eu sei que ele pode ajudar muitas pessoas. E é algo que eu vivi, que eu tô vivendo, e quando a gente está passando por uma situação, quando a gente sai dessa situação, a gente consegue ajudar outras pessoas, né? A gente só vai conseguir ter autoridade no assunto, saber falar sobre o assunto se a gente passa por aquilo, né? E essa foi a minha primeira perda após a minha conversão. Eu já contei pra vocês, né? Eu me converti, eu tive um encontro forte com Jesus no início de 2020. E aí essa foi então a minha primeira grande perda após esse período. E o que acontece, só para contextualizar para vocês, a minha avó já estava malzinha no hospital. No dia 24 de dezembro ela deu entrada no hospital e a cada dia foi piorando, né? Ela já tinha algumas comorbidades, algumas coisas, e a gente estava esperando o tempo dela. E ela fechou exatamente 1 mês no hospital. O dia que ela faleceu, fechou 1 mês no hospital. Então a gente viveu 1 mês de luto com ela em vida, porque a gente sabia que não tinha mais o que fazer, sabe? E eu creio que seria até egoísmo da nossa parte pedir para o Senhor que ela ficasse aqui conosco, porque ela estava sofrendo já, sabe? Ela já, quando ela entrou no hospital, ela já estava sofrendo, né? Ela já tinha algumas doenças. Então, se ela saísse do hospital, provavelmente ela ia sair pior do que entrou, né? Ia ficar acamada, em estado vegetativo, ou ela iria voltar para aquela condição que ela estava, que ainda assim não era bom para ela. E isso também não era bom para as pessoas que estavam ao redor dela, porque a gente se recorda da minha avó como uma pessoa extremamente ativa, né? Professora de educação física, então ela sempre foi muito ativa, ela sempre foi muito para frente. E ver como ela estava, isso desgastava e machucava todo mundo, né? E há bons anos a gente já vem vivendo essa situação. Então o Senhor a recolheu no último dia 24. Eu não sou muito de abrir a minha vida pessoal, né? Inclusive eu fiz esses dias um post no Instagram falando, né? A gente não conhece 1% da vida das pessoas. Às vezes tu tá lá se comparando, né, com a pessoa da rede social, mas tu não sabe o que passa por trás, né? Tudo que tá acontecendo. Então eu não sou uma pessoa de me abrir muito, né? Abrir muito a minha intimidade. Eu gosto de trazer conteúdos para vocês que edifiquem a vida de vocês, conteúdos cristãos, mas eu creio que esse assunto é muito importante, sabe? Porque acho que as pessoas não querem falar muito a respeito disso, mas é necessário. O que acontece então depois da minha conversão, eu comecei a lidar com esse assunto de uma maneira diferente. Não significa que eu não sofro, não significa que é fácil, não é. É diferente. Diferente por quê? Porque hoje eu tenho plena consciência de que aqui onde a gente está é só por um tempo determinado e que a gente vai viver a vida eterna em um outro lugar, né? E eu sei aonde a minha avó está vivendo hoje. E isso me alegra por saber
que ela tá num lugar que não tem choro, um lugar que não tem tristeza, um lugar que não tem dor. Semana passada, às vezes me pegava pensando, caramba, nesse momento, nesse exato momento, ela deve estar muito feliz. Muito feliz, ela deve estar em festa, ela deve estar, sabe? Porque a minha avó sempre foi uma pessoa muito entregue a Deus. Ela é quem plantou essa sementinha no coração de todo mundo, da minha família. Então, me alegra saber aonde ela tá. E antes da minha conversão eu não tinha plena certeza de como que seria esse lugar, né? Eu não sabia que era um lugar que não ia ter choro, tristeza ou dor, e hoje eu sei. E me alegra saber que ela tá nesse lugar, né? E eu sei que ela tá nesse lugar porque eu conheço a minha avó. Eu sei como foi a vida dela, eu sei como foi a entrega do relacionamento dela com Deus. E por um tempo, assim, a gente até se questionava por que ela estava sofrendo tanto, sabe? Por que Deus estava permitindo que ela sofresse? Porque, poxa, um mês no hospital com dor, né? Sofrendo. Por que isso aconteceu? E algumas respostas a gente tem. Só que nem tudo a gente tem certeza, né? A gente tem plena convicção. Porque a gente não tá aqui nesse mundo para entender tudo. A nossa compreensão é limitada. Nós somos humanos, então muita coisa a gente não tá aqui na Terra para entender. E a gente tem que aceitar isso, que a gente não tá aqui para entender. Um dia nós vamos entender tudo, mas talvez hoje não é pra gente entender tudo. O que a gente tem que entender tá na Bíblia. Se Deus quisesse que a gente soubesse além disso, Ele teria nos dito, Ele teria nos instruído. Então, se a gente não sabe, é porque não é pra gente saber, né? A gente não vai conseguir ter essa compreensão. Então, um dia a gente vai saber, mas não agora. E eu ter a consciência e a certeza de quem é Deus e de quem eu sou em Deus me conforta, porque eu sei que Deus não é um pai rancoroso, não é um pai que quer punir a todo custo seus filhos. Não, Ele não é esse pai. Eu sei porque eu tenho um relacionamento com Deus. Então eu sei que se a gente estava passando por aquela situação difícil, situação de dor, é porque era necessário e é porque nós somos capazes de passar por isso, porque Deus nunca nos dá uma cruz maior do que a gente consegue carregar. A cruz que a gente carrega é da nossa medida, da nossa capacidade. Então, assim, quando a gente tem plena consciência de quem é Deus, fica um pouco mais fácil ter essa compreensão. E a compreensão também de que nós não estamos carregando isso tudo sozinhos. Deus está conosco. Ele quer que a gente divida isso com Ele, sabe? Ele quer ouvir as nossas dores, Ele quer que a gente conte para Ele o que nos aflige. E Ele vai substituindo esses sentimentos. E como que eu lidei, então, com toda essa situação? Eu me agarrei ainda mais a Deus. Eu tenho a impressão de que quando as coisas estão difíceis, a gente tem a tendência de se entregar mais a Deus, porque nós estamos vulneráveis, né? A própria palavra diz, olha só, peguei aqui no meu celular na Bíblia, em Eclesiastes 7, melhor ir à casa do luto do que ir à casa do banquete, porque esse é o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos está na casa da alegria. Isso não significa que Deus não quer que a gente se alegre, não quer que a gente, faça festa, não é isso. Mas é porque quando as coisas estão difíceis, a gente tem a tendência de recorrer mais ao Senhor, de buscar mais a sabedoria de Deus, né? Infelizmente, nós somos assim. A gente pode ir a Deus por dois caminhos, pelo amor ou pela dor. Pela dor é muito mais difícil, né? Mas eu dou graças ao Senhor que a minha conversão foi pelo amor, a minha conversão não foi pela dor. Porque pela dor é mais difícil, mas nesses momentos em que a gente tá passando por uma situação, a nossa entrega acaba sendo maior, a nossa busca acaba sendo maior. E quando a gente passa
desse momento de provação, a gente tem que se lembrar de tudo que Deus fez por nós e que Deus faz por nós, e que no momento de alegria a gente não pode se esquecer disso. A gente tem que continuar buscando, a gente tem que continuar clamando e adorando o Senhor. Então eu entendi que assim, eu precisava apoiar algumas pessoas da minha família, né? A minha própria mãe, que estava perdendo a sua mãe. Então eu pedi para o Senhor me dar muita força, eu pedi para o Senhor me abençoar, para o Senhor me dar as palavras certas, que nenhuma palavra torpe saísse da minha boca, que Ele me desse coragem, força, ousadia. Eu recorri muito ao Senhor, assim como eu recorro em todas as áreas da minha vida, mas nessa situação eu pedi muito para o Senhor me fortalecer, para que eu pudesse fortalecer outras pessoas. E o Senhor faz isso por nós, sabe? Então a maneira que eu lidei com isso foi dobrar os meus joelhos e clamar a Deus, sabe? Porque eu sei que eu estava precisando do Senhor naquele momento e sei que outras pessoas estavam até precisando mais. E talvez eu fosse o caminho para que essas pessoas encontrassem a força no Senhor. Então, a maneira que eu lidei com tudo isso foi assim, clamando a Deus. E eu tendo o conhecimento que eu tenho hoje acerca das coisas relacionadas ao reino de Deus, é o que me confortou. É por isso que, quando estiver doendo, quando estiver difícil, em todas as situações da tua vida, não somente no luto, busque a Deus, busque o conhecimento. Quanto mais a gente conhece, melhor para nós, mais fácil, entre aspas, passar pela situação. Porque é muito difícil a gente passar por uma situação que a gente não conhece, que a gente não sabe, né? O que vai acontecer, como que é. Então, quando a gente tem conhecimento, é muito melhor. Então, se tá difícil, se tá doendo, corre para a palavra de Deus. Às vezes, algumas pessoas fazem o contrário, fogem de Deus, né? Se revoltam com Deus, ficam bravos com Deus. Quando, na verdade, é isso que o diabo quer que tu faça. Só que tu tem que querer buscar o Senhor, mesmo que assim tu não esteja com força de buscar Deus, tu não esteja com vontade, faça isso, fala pro Senhor: Senhor, eu não tô com vontade de te buscar, eu não tô com força, me dê vontade, me ajude. Ele vai te ajudar, mas é muito importante tu ter o conhecimento para poder passar melhor por essa situação. Outra coisa que é muito importante de dizer é que não é porque tu é cristão, não é porque tu se converteu, não é porque tu conheceu Jesus que tu não tem o direito de chorar, que tu não tem o direito de ficar triste, né? Às vezes algumas pessoas têm essa ideia, mas poxa, Jesus chorou com a morte de Lázaro. Jesus. Isso tem um ensinamento assim tão grande, na verdade tem muitos ensinamentos nessa passagem, e um deles é justamente esse: aceitar o momento de tristeza, viver aquele momento. Mas tu percebe que Jesus não ficou chorando durante semanas, meses a morte do seu amigo Lázaro, né? Até porque depois ele ressuscitou. Ele chorou naquele momento. Então assim, a gente precisa chorar, a gente tem que aceitar o sofrimento naquele momento, mas a gente tem que levantar e seguir caminho, tendo a certeza de que um dia nós também viveremos a vida eterna ao lado do Senhor, num lugar que não tem choro, um lugar que não tem tristeza. Mas enquanto a gente está aqui nessa terra, o que Deus quer de nós é que a gente viva com alegria, que a gente viva os planos, os propósitos, os projetos do Senhor para a nossa vida e para a vida dos outros. Então sim, chore, mas não aceite essa condição de tristeza como sendo algo característico teu. Se a tristeza permanecer por muito tempo, tu precisa buscar ajuda, tu precisa buscar um psiquiatra, buscar um psicólogo. Sei que tem muitos cristãos que são contra psicólogos, que são contra medicamentos. Eu não sou contra, porque eu creio que muita coisa é até questão química do nosso organismo, né? Às vezes tu pode estar com alguma disfunção química no teu organismo e é isso que está te causando a ansiedade, a tristeza, né? Todas essas coisas. Então, eu creio assim, o Senhor deu sabedoria aos homens, o Senhor capacitou os médicos, capacitou a mente dos psicólogos para que eles pudessem nos ajudar. Então, por que a gente não pode ser ajudado, né? Eu acho que é até uma falta de noção, assim,
de cristãos que não querem ajuda, não querem tomar remédio, não é pecado tu ir em algum psicólogo. Eu acho que tem que ter muito cuidado com o psicólogo que é escolhido. Procure um psicólogo cristão, um psicólogo que compactua com os teus princípios e valores. Antes da minha conversão, eu ia numa psicóloga, fiquei 2 anos indo numa psicóloga que ela era espírita, e hoje, olhando pra trás, eu penso, misericórdia, cada coisa que acontecia assim na sessão, sabe, que ela me incentivava a buscar o centro espírita e tal, e enfim, tem um testemunho muito forte de que Deus me tirou daquele lugar. Outro dia eu posso gravar um vídeo a respeito disso, mas é muito importante tu buscar um psicólogo com os teus princípios e valores, mas não deixe de buscar, sabe? É que nem eu falei, pode ser uma questão química, e o psicólogo ele estudou a mente do ser humano, né, para poder auxiliar. Então, eu sou a favor que as pessoas busquem, né, os profissionais corretos, porque o Senhor deu capacidade para essas pessoas, e eu já vi até pregadores famosos falando, né, que a linha da psicologia, o princípio da psicologia já vai contra o cristianismo. Só que se a gente for pensar dessa maneira, não vai haver cristão em mais nenhum lugar no mundo, né? Porque assim, quando a TV surgiu, a TV é do diabo. Então, não pode assistir TV, não pode... Então, a gente está praticamente entregando nas mãos do inimigo tudo aquilo que existe no mundo. As redes sociais, quando surgiram, não, as redes sociais é do inimigo. Então, as pessoas estão dando de mão beijada para o inimigo as redes sociais, para que ele toque outras pessoas. Então, nós cristãos precisamos estar nesses lugares também. Olha quantos cristãos hoje em dia estão nas redes sociais ganhando vida para Jesus. Então, a gente tem que ter um pouco de discernimento em relação a essas coisas, sabe? Procure ajuda, aceite viver aquele momento de tristeza, aquele momento de luto, mas que isso não seja algo constante na tua vida. Então, o que eu queria trazer para esse vídeo aqui para vocês é que não existe uma receita de bolo e nem um botão que tu aperta assim para lidar com o luto bem, sabe? É na palavra de Deus que a gente tem que se firmar, é tendo conhecimento acerca do que Deus nos instrui. E é isso que eu desejo para vocês, para que vocês busquem ainda mais o relacionamento com o Senhor, para que quando vocês passem por esses momentos de luto, esses momentos difíceis, vocês saibam passar da melhor maneira possível, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Encaminhe esse vídeo para algum amigo que está precisando ouvir essa mensagem. Compartilha nas suas redes sociais, né? Isso é muito importante para alcançar mais pessoas. Te inscreve no canal também, deixa teu like, teu comentário. Eu vou ficar bem feliz com isso. Um beijo e fiquem com Deus.